Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu estou hoje aqui nos estúdios da Polo Filmes mais uma vez para falar com você sobre como aumentar a produtividade das pessoas com mais eficiência nos processos de forma simples, do jeito certo. E hoje nós estamos na última aula dos 5 S's. Então, nós vamos falar do quinto S, né? Nós falamos lá nas últimas aulas sobre o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o quinto S, que é o Shitsuke. Shitsuke, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Todos os S são palavras japonesas, né? Que nós aqui criamos o senso. Então, aqui é o senso da autodisciplina. Diga se vai ser fácil. Esse, com toda certeza, é o mais importante e é o mais complexo. Por que é o mais complexo? Me diga. Porque envolve pessoas. A gente precisa convencer as pessoas daquilo que tem que ser feito. Aí entra o verdadeiro líder, né? Por que eu digo isso? Não adianta você forçar. Não adianta você, não, porque tem que fazer, porque isso, porque aquilo. Não funciona, não. Entenda, as pessoas têm que querer fazer. Senão, não vai dar certo. Então, o quinto S, na verdade, tem que desenvolver nas pessoas o senso da autodisciplina. O que significa autodisciplina? A disciplina da pessoa. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer aquilo que tem que ser feito. Não adianta, eu vou ter que fazer porque o patrão está querendo. Em algum momento isso não se sustenta. E eu digo para você que, ó, desde 2012, que eu trabalho com consultorias de processos produtivos que foi da indústria, lá no Senai Cimatec, e agora já faz 3 anos que eu estou no agronegócio aplicando ferramentas no MEI. E uma das que a gente mais aplica é a ferramenta 5S. E digo para você que a mais, no final das contas, se perde é os 5S, porque não se consegue fazer com que as pessoas queiram manter aquilo. Isso é um exercício diário. Você que tem um relacionamento, um casamento, a gente não tem que ter um relacionamento diário, uma manutenção dos relacionamentos. De vez em quando tem que mandar uma florzinha para a esposa, para dar uma regata na paixão, porque senão vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e o que acontece? Acaba. Não tem para onde correr. E do mesmo jeito são relacionamentos com funcionários, com amigos, né? E principalmente quando a gente fala em 5 anos, a gente tem que estar o tempo todo regando e falando com as pessoas sobre aquilo que está certo, aquilo que pode evoluir, elogiando quem acerta, não só criticando quem erra, né? Então, é o nosso incentivo diário. Olha, o quinto S, a autodisciplina, faz é que a gente consiga manter as coisas do jeito que foi feito lá no primeiro S, lá nos primeiros, né? Então a gente retirou tudo que foi desnecessário. A gente ordenou tudo, demarcou, separou por cores, por família. Depois a gente limpou o ambiente, criou e aí manteve limpo. O quarto S que a gente falou na última aula é sobre a padronização de como deve ser feito cada coisa para manter os 3 primeiros S. Os 3 primeiros S são aqueles que a gente vai fazer, aplicar, é operacional mesmo. O quarto e o quinto não é, poxa. O quarto e o quinto é muito mais intelectual do que operacional. Então, lá no quarto eu criei o padrão de como é que tem que ser feito. Agora, se a pessoa não quiser fazer, ou se a pessoa está fazendo aquilo contra a vontade, tu acha que vai durar? Não vai. Então, por isso que eu falo que o quinto S é o mais difícil. Mas se você fizer com que as pessoas queiram fazer aquilo que deve ser feito, vai ser top de linha, porque você vai ter os processos bem organizados, não vai perder tempo procurando peça, documentação vai estar tudo no lugar certo na hora que você precisar. Todo mundo vai ficar feliz, porque isso ajuda no ambiente de trabalho. O clima organizacional melhora quando a gente trabalha com os 5S bem implementados. Uma série de coisas vão melhorar, né? Outra coisa que a gente precisa fazer é investir em treinamentos. Não precisa pagar gente de fora. Muitas vezes tem lá dentro um gestor, um gerente, um coordenador, ou até um funcionário que já trabalhou numa multinacional, numa outra empresa que tinha. Peça para ele falar um pouquinho como é que funciona.
Quando eu falo em treinamentos, não é para levar, vamos levar todo mundo fazendo treinamento. Cara, não é isso. Você pode fazer lá na sua oficina, lá no refeitório, na cantina, embaixo de uma árvore. Não é nada difícil, nada de outro mundo, não. É a tal da comunicação. Quando a gente se comunica, não se estrupica, né? Agora, quem não se comunica já sabe. Então, o que acontece? Você às vezes quer fazer alguma coisa, você tem dificuldade de comunicação, busca alguém que saiba se comunicar, porque as coisas precisam ser comunicadas. Não é aquela história, como eu já falei aqui em algumas aulas, falar não é o mesmo de se comunicar. Ah, mas eu já falei 10 vezes e eles não fazem. Me perdoe, mas o errado é você. Alguma coisa na sua comunicação não está correta. Então, a comunicação é muito importante. Ó, mas uma outra coisa, muitas vezes aquele procedimento que foi criado lá no quarto S, ele não é o mais adequado. Por isso que tem que girar sempre o PDCA, né? Quando a gente fala assim, tu planejou, desenvolveu, checou, se tiver que fazer de novo, vou fazer de novo. Não deu certo, monte e gira o PDCA de novo. Quando eu digo PDCA, fazer de uma outra forma e aí roda esse processo de outro jeito. Talvez isso melhore, porque muitas vezes, volto a dizer, não é porque a pessoa não quer, é porque aquele procedimento foi mal feito. O procedimento, uma vez implantado, não significa que não pode ter mudança. Na verdade, é necessário ser acompanhar, né? Então, essa revisão dos procedimentos ela tem que ser feita com uma certa periodicidade. Sei lá se mensal, trimestral, mas tem que criar, inclusive, um procedimento para revisar os procedimentos. Eu não sei se eu me fiz entender. É necessário também isso aí. Uma outra coisa importante, né? Vamos criar avaliações e, de repente, uma premiação. Vamos incentivar. Normalmente, numa empresa que eu atendi uma vez, a gente criou uma premiação para o setor que tivesse mais organizado com todos os S's implementados, né? A gente tem uma ferramenta chamada Radar 5S. É uma planilha de Excel onde a gente coloca as suas perguntas que tem que ser respondida. E a gente cria um conselho, como é que pode ser? A gente pode chamar um grupo de pessoas, que o nome me fugiu aqui, que são as pessoas que vão analisar os setores. Então, eu que sou do setor aqui, eu vou avaliar também o setor do outro, só que o outro também vai me avaliar. Então, a gente faz de tudo para manter tudo certinho no setor. E isso vai incentivar todos a um fiscalizar o outro, né? E a gente a manter as coisas do jeito certo. Uma vez, isso só pode acontecer depois que tiver aplicado todos os S's e principalmente o quarto, que é criar os padrões a ser seguidos, né? Porque se eu não tiver esses padrões, entendo que a avaliação não vai funcionar. Porque qual é? Não, mas para mim está tudo organizado. Opa, opa, opa. A organização está escrito que é desse jeito aqui. O armário tem que estar tudo organizado e identificado por família. Esse é o padrão. E o seu está tudo bagunçado. Aqui, ó, aqui tem um documento, aqui tem outro, do mesmo jeito, ó, não está certo, não. Então, criar, seguir assista a aula anterior aqui, que você vai entender exatamente como é que funcionam os padrões, para que agora, na autodisciplina, a gente consiga fazer da forma correta. E como eu falei, o Radar 5S é uma ferramenta bacana para que a gente deve ter outras, mas uma que eu sempre usei e funciona é justamente essa, porque a gente faz avaliações mensal, ou tu pode ver, depende do início, você faz mais frequente, de 15 em 15, né? Já teve situações que é semanal, que eu acho já o que não há necessidade, faz de 15 em 15, e aí a gente vai dando nota, isso gera um gráfico, gera um histórico, e cada vez que vai passando a segunda avaliação, terceira avaliação, quarta avaliação, e aí você pode criar um prêmio mensal ou um prêmio, não precisa ser nada de muito valor financeiro. Não é esse reconhecimento só que as pessoas levam em consideração. Muitas vezes não é conhecimento de um elogio, de uma placa, né? De um jantar com a família, algumas coisas que não são muito caras, então dá para fazer. É só a gente ter interesse, a gente querer fazer, né? E eu digo para vocês que quem adota essa prática sempre, sempre vai estar na frente de quem não tem essa prática adotada. Quando eu digo estar na frente, é porque os procedimentos
Porque tudo vai funcionar, porque o 5S abrange tudo, desde a organização lá atrás, nada fora do lugar. Quando a gente tem isso aí, a gente tem muito mais produtividade, mas não é pouca não, é muito mais produtividade. Se a gente levar a sério a ferramenta 5S, nós temos um ganho de produtividade absurdo, é no mínimo de 20%, mas no mínimo. Principalmente naqueles setores, quando não falo da lavoura em si, né, mas desses setores de apoio, que é o administrativo, a oficina, o almoxarifado, a cantina. A cantina é muito importante, até porque a gente lida com alimentos. As boas práticas de produção é obrigatório. E as boas práticas têm tudo a ver com os 5S. Na verdade, elas surgiram os 5S. Então, quando a gente vai lá, pode cozinhar sem touca, pode pegar lá as coisas na mão, pode ficar coçando as coisas e fazendo comida, não pode, puxa. Isso são boas práticas. E isso a gente a gente aprendeu juntamente com os 5S. Beleza? Então, eu oriento a todos vocês, por favor, comece a pensar sobre isso. Se você não tem conhecimento, busque na internet, assista as aulas todas aí que eu fiz as anteriores. Você vai aprender. Se você tiver dúvidas, escreva lá no chat dessa aula aqui. A gente vai responder. Eu já disse isso em outras aulas. Se tiver pergunta, pode ter certeza que eu vou responder. Se não responder, vai lá no YouTube, tem meu Instagram, fala no direct, lá no Instagram tem meu celular. Você só não vai melhorar se você não quiser. Pode ter certeza disso. Certo? Então, pessoal, o quinto S, né? Como eu já falei, é a autodisciplina, é o senso da autodisciplina. Pratique isso, comece exercitando, faça reuniões com as pessoas. Se você já aplicou até aqui, ou está no quarto S, o quinto S é muito mais intelectual do que operacional, como eu já falei. Faça, procure aprender sobre o 5S, a ferramenta que vai lhe ajudar com certeza a aumentar a produtividade. Eu não tenho dúvida, porque eu já vivi isso, já apliquei dessa ferramenta em muitos locais, e o ganho não tem preço que pague, e não custa nada. Não custa nada. Talvez uma lata de tinta, alguma coisinha que você vai precisar para você se organizar. Mas é insignificante. Então, siga essa dica aí, meus queridos. E aí, vamos agregar?